Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu começo esse vídeo querendo falar sobre algo que Deus falou no meu coração há alguns meses atrás, num momento de desespero, não sei se desespero seria a melhor palavra, mas de angústia, assim. E é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma história bastante conhecida que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é sobre o profeta Jonas. Vocês sabem que o livro do profeta Jonas, ele está no Antigo Testamento, é um livro pequeno, 4 capítulos apenas, e conta a seguinte história. Estava Jonas lá em Israel, até que Deus manda Jonas pregar a cidade de Nínive, né? Que hoje é a cidade de Mossul, no Iraque, bem norte do Iraque. Mas Nínive, naquela época, era a capital do Império Assírio, que era um dos impérios mais cruéis da história, que a história conta. E era um povo que oprimia Israel naquele tempo. Um povo de Israel. E Jonas não queria pregar para esse povo, e ele foi para uma cidade diferente. Pagou uma passagem do navio, desceu para a cidade de Jope, pegou o navio nessa cidade de Jope em direção a Tarsis, que alguns historiadores e pesquisadores estimam que seja a cidade de Tartesso, no sul da Espanha. Ele pega e vai para o rumo contrário. E aí no meio do caminho, no meio da viagem, Deus levanta uma tempestade, né? Enfim. E Jonas, dormindo no porão, é acordado, e os marinheiros pedem para, digamos assim, pedem para que ele que clame ao seu Deus, né? Cada um clamando ao seu Deus, e que ele clame ao Deus dele. E ele falou, olha, essa tempestade está acontecendo por minha causa e tal. E ele falou assim, olha, a noção que eu tenho, a ideia é me jogar ao mar, porque a tempestade vai se acalmar. Então os marinheiros jogam ele ao mar, e ele é engolido por um grande peixe que a gente não sabe qual é, se é uma baleia ou se é uma outra coisa. Fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É cuspido de volta na praia, né? E ele volta para Nínive, né? E prega durante 3 dias, né? Que a cidade iria ser destruída. E o povo, ao ouvir aquela mensagem, se arrepende, né? O rei manda fazer um jejum, as pessoas se vestem em pano de saco de cinza. Jonas fica com raiva porque o povo de Nínive se arrependeu, né? E o povo de Nínive se arrependeu. E ele vai para fora da cidade para, sei lá, esperando o caos chegar. O caos não chega. Deus faz crescer uma borboleira num dia, ele se abriga naquela sombra. No dia seguinte, ele envia um verme que devora a borboleira, seca, e Jonas pede para a morte. E Deus questiona Jonas se seria razoável essa ira, né? E por que ele não tem compaixão das pessoas que vivem na cidade de Nínive? Se ele tem compaixão de uma borboleira. Enfim, esse é o resumo do livro do profeta Jonas, que eu estou resumindo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Jonas, ele era um profeta de Deus. Jonas, ele era um profeta, porém, ele estava vivendo um grande dilema, ele estava se sentindo perdido. Porque quando Deus chama Jonas para ir até a cidade de Nínive, Jonas entra em uma profunda crise, pelo fato de que Jonas não queria ir para lá, porque Jonas julgava que aquele povo não merecia ouvir a palavra, pelo fato de serem um povo cruel, o fato de serem um povo
desobediente e era um povo que oprimia o povo de Deus. E Jonas ficou perdido. O que eu vou fazer lá? Para que eu vou lá? Eu não tenho o que fazer lá. Era o dilema de Jonas. E ele voluntariamente decide fugir dos propósitos de Deus, fugir dos planos de Deus. E ele se afasta do propósito de maneira voluntária. E quando ele se afasta do propósito e decide sair da direção de Deus, só vem a queda. Se você olhar em Jonas capítulo 1, ele vai falar que é só queda. Ele desce de Jerusalém, acho que de Jerusalém para Jope, e de Jope ele embarca no navio e desce para o porão do navio. Só foi decadência. E depois ele desceu para o ventre do peixe, quando ele foi lançado ao mar, acho que no final do capítulo 1 e começo do 2. E é assim, se a gente sai dos planos de Deus, dos trilhos de Deus que nós temos para nós, né? Ou seja, Deus manda ele subir para Nínive. Ou seja, sobe para Nínive. Só que Jonas sabia que Nínive era um lugar de gente ruim. Né? Às vezes, quando Deus chama a gente para subir e ir para algum lugar, às vezes aquele lugar que pode ser até um pouco mais elevado, não é aquele lugar que vai ser muito agradável, né? De pessoas agradáveis. Nem sempre Deus vai mandar a gente para lugares agradáveis, mas a gente precisa entender que isso faz parte também do propósito de Deus para aquele lugar, para aquelas vidas e para você mesmo. Ali, em Nínive, Deus tinha um plano de salvar, de curar, de libertar. Mas Jonas decide ir para Tarsis e ele sofre as consequências disso. Ele vai parar no lugar pior ainda, que era o ventre do peixe. Agora imagina você estar dentro do ventre do peixe, né? Coberto de alga, ácido. Como é que Jonas não morre ali, né? Jonas não foi digerido pelo peixe. Eu até brinco, né? Jonas era um cabra tão ruim, tão ruim, tão ruim, que deu indigestão até do peixe, né? Então ele vai no ventre do peixe. E ele passa 3 dias e 3 noites orando e pedindo misericórdia a Deus. E é engraçado, porque mesmo ali no ventre do peixe, aquilo ali foi a preparação dele para ir para Nínive, né? Já que ele ia sair de um lugar desagradável para outro lugar desagradável, né? Onde ele não queria estar em nenhum dos dois lugares. Mas ele precisou passar por um aperto no ventre do peixe para ele conseguir enfrentar Nínive. E o mais engraçado era que a palavra de Deus fala que Nínive era caminho de 3 dias. E quanto tempo ele passa no ventre do peixe? 3 dias. Então, para ele cortar a cidade e pregar em toda a cidade, 3 dias. Então, você vê que é preparação. Nínive, ou melhor, o ventre do peixe, Nínive. A gente precisa entender que a gente está num período de preparação. Às vezes você está num lugar que você não quer estar, ou Deus manda você ir para um lugar onde você não quer ir, e Ele te prepara para ir para esse lugar, né? E uma coisa que me chama a atenção, que eu até anotei aqui na época, né? O ventre do peixe foi a preparação para ele ser posto de volta no lugar do propósito. Porque ele saiu. Se ele não tivesse saído, talvez ele não precisaria passar pelo ventre do peixe. Então, às vezes a gente passa por alguns apertos pela nossa própria escolha. Mas quando a gente decide fazer a vontade de Deus, seguir os propósitos de Deus, seguir os planos de Deus, isso acaba gerando menos sofrimento para a gente. Jonas escolheu um caminho diferente. E aí Deus teve que trazer ele de volta meio que na marra, né? O ventre do peixe foi necessário para quebrar um pouco o orgulho de Jonas, né? A justiça própria de Jonas.
E claro, a Bíblia fala que ele pregou com muita má vontade, né? Porque ele só diz assim, ó, ainda daqui a 40 dias Nínive será destruída. Só que o mais engraçado é que nesse tempo de silêncio de Jonas, ele não pregou no ventre do peixe. Jonas não pregou no ventre do peixe. Jonas não estava sendo visto no ventre do peixe. Ele só era visto por uma pessoa. E essa pessoa era Deus. Apenas Deus via Jonas no ventre do peixe. Talvez você esteja num lugar hoje que ninguém te vê, ninguém percebe a sua presença, onde você se sente insignificante. Mas mesmo ali nesse lugar onde você acha que não tem valor nenhum, Deus te vê. Deus, ele está vendo você. O ventre do peixe não era o lugar mais cômodo e confortável. Mas mesmo ali, naquele lugar de aflição, ele estava sendo guardado por Deus. E no tempo certo, o peixe cuspiu, vomitou, é uma palavra não muito bonita, né? Lançou Jonas para o lugar certo. Talvez não precisava passar por aquilo por conta da desobediência, mas era preciso retomar para que Jonas voltasse ao lugar do propósito. Era necessário passar pelo ventre do peixe para ele voltar ao lugar do propósito. Então, talvez era necessário Jonas passar por esse lugar. A palavra, ela sempre é a mesma. A ordem que Deus dá para nós, né, ela não muda. Deus não muda. Jonas precisou passar naquele tempo de aflição, no ventre do peixe, para voltar para o lugar do propósito. Jonas foi lançado para um lugar onde ele não queria ir, mas era necessário passar por aquele lugar, né? Jesus também, no momento de aflição, ele orou ao Pai: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Nem Jesus foi ouvido por todo mundo na sua época, no seu tempo, em que ele esteve aqui na terra, né? A questão toda é qual resposta nós iremos dar ao céu. Qual tipo de resposta nós vamos dar a Deus quando Ele nos chamar? Nós vamos ir em direção ao propósito e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade? Ou nós vamos fugir e ir para Tarsis para passar pelo processo do peixe, de ser engolido pelo peixe, para a gente ter que voltar ao propósito? E é essa a pergunta. Qual é a resposta que você vai dar para Deus nesse tempo? Você vai se submeter ao projeto de Deus para a sua vida? Ou você vai ter que passar pelo processo que Jonas passou? Eu digo a você que não seja necessário passar por isso, mas que você possa se submeter à vontade de Deus nesse tempo. E essa é a minha oração por você, que você entenda o que Deus quer de você, da sua vida, para que você cumpra o chamado que Deus determinou para ti nesse tempo. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. E valeu!